Olá, estudantes! Eu sou a Jusilene, professora de língua portuguesa, e em nossa aula de hoje daremos continuidade à aula anterior, roteiro de cinema, direcionamento de câmera e personagens. No roteiro de cinema, podem ser indicados alguns direcionamentos de câmera, com a opção por planos gerais ou por planos mais fechados. O close, por exemplo, é o plano que mostra apenas um detalhe, como um sorriso. O plano geral pode, por sua vez, mostrar todo o ambiente. Também podem ser incluídas algumas indicações de efeitos sonoros e de detalhes da iluminação ou da atuação. No roteiro de cinema, percebam esta imagem. Aqui nós temos a câmera, nós temos o foco centralizado em uma casa, já busca o personagem e vai detalhando até chegar na parte aqui. Podem perceber que aqui nós estamos meio corpo e a câmera vai chegando mais próximo, vai fechando no rosto até chegar pertinho para ver que ela está chorando. Inclusive podemos perceber as gotas de chuva na cabeça do personagem. Enquadramento, aberto, fechado, close-up, detalhe de personagem. Esses nomes podem não ser tão populares, mas certamente você reconhecerá os efeitos que eles causam no público. Enquadramento aberto, também conhecido como long shot, a câmera está distante do objeto, de modo que ele ocupa uma parte pequena do cenário. É um plano de ambientação. Enquadramento fechado, ou também conhecido como medium shot, a câmera está a uma distância média do objeto, de modo que ele ocupa uma parte considerável do ambiente, mas ainda tem espaço à sua volta. É um plano de posicionamento e movimentação. E, finalmente, o plano fechado, conhecido como close-up, que está relacionado ao detalhe de passagem. Não são nomes conhecidos ou populares, mas certamente você reconhecerá os efeitos que eles causam no público. Observem esta imagem. É uma fotomontagem, gente. Vocês podem perceber o enquadramento, que nós temos aqui a mão do personagem, nós dando um foco maior a esta pipa, mas aqui nós temos uma cidade, né? Parece ser uma favela, né? Isso mesmo. E a gente pode perceber detalhes sobre a imagem. Vocês conhecem a história desse filme? Seria bom vocês pesquisarem e, se possível, assistir. É um filme baseado na história real de Roberto Carlos, que aos 13 anos foi adotado pela pedagoga francesa Marguerite Duras. Se recuperou, formou-se pedagogo e é considerado um dos 10 maiores contadores de histórias do mundo. Ramos estudou na França e retornou ao Brasil, onde passou a lecionar e adotou 25 crianças. Observem esta imagem. Nós temos um plano de fundo que pega toda a cidade e logo dá um enfoque maior a esta pipa que está presa, não se pode ver aqui detalhadamente, a um poste, alguma coisa assim. E temos um plano maior ainda da mão do personagem. Podemos ver que são 3 enfoques aqui dentro de uma imagem. Tipos de personagens conforme a importância. Protagonista. Personagem central da história, com maior importância e em torno do qual a narrativa se desenvolve. Antagonista. Personagem que cria obstáculos para o protagonista. Pode ser uma pessoa, um animal, um objeto ou uma situação, por exemplo, uma tempestade que coloca o protagonista em risco. Coadjuvante. Personagem secundário a quem parte da história se refere. Ele ajuda a narrativa a se desenvolver. Figurante. Personagem que não interfere na trama principal. Ele contribui para a contextualização da narrativa e compõe a sociedade que cerca o protagonista. Tipos de personagem conforme as características. Personagem redondo.
é um personagem complexo, marcado por várias características, podendo até mesmo ter pensamentos contraditórios e as ações dele não são previsíveis. Personagem plano. É um personagem mais simples, construído em torno de poucas características e cujas ações e pensamentos são previsíveis. Leia agora o resumo da obra Campo Geral, escrita pelo autor mineiro Guimarães Rosa. Campo Geral, gente, narra a história da família e da vida de Miguelim, no interior do sertão mineiro. O menino experimenta diversas situações típicas da infância, os medos, as brincadeiras. No entanto, uma experiência específica será decisiva para o seu amadurecimento: a morte do irmão mais novo, Dito. Pouco tempo depois desse trágico acontecimento, Miguelim é levado para trabalhar com o pai e a relação entre os dois se torna cada vez pior. Após algum tempo, o menino adoece e chega mesmo a acreditar que vai morrer. Entretanto, uma tragédia com outro familiar acaba interrompendo o destaque que essas reflexões ganham na história. Bernardo, pai de Miguelim, mata um vaqueiro e em seguida se suicida. Com isso, o tio Teres se casa com a mãe do menino. Nesse momento, surge um novo personagem, o médico. Com o restabelecimento de Miguelim, este homem desempenha um papel fundamental na sua formação, pois descobre sua miopia e lhe fornece seus primeiros óculos. A novela tem fim quando acompanhada do doutor Lourenço, Miguelim deixa a casa em que viveu toda a vida e vai estudar na cidade. Bem, embora o protagonista não seja o narrador, todos os fatos são apresentados de acordo com a sua visão de mundo. Dessa forma, pode-se perceber a intenção de Guimarães Rosa, era criar um universo ficcional a partir da percepção de um menino em processo de crescimento. Trata-se também de uma história de aprendizagem, já que acompanha o processo de amadurecimento do pequeno Miguelim. Bem, personagens. Campo Geral. Miguelim, menino de 8 anos, inteligente e sensível. O personagem se desenvolve ao longo da narrativa. É levado por um médico para estudar na cidade. Nhanina, mãe de Miguelim, mulher bonita, mas que não gosta de viver em um local tão remoto. Bernardo, pai de Miguelim, homem duro e por vezes autoritário. Era um homem difícil de lidar. Dito, um dos irmãos de Miguelim, é seu maior companheiro, criança inteligente. Dito está sempre atento ao que se passa no mundo dos adultos. Sua morte deixa Miguelim abalado. Tio Teres, irmão do pai de Miguelim, é uma pessoa pela qual o protagonista tem muito apreço. Com a morte de Bernardo, casa-se com a mulher do irmão. Bem, pessoal, esses são os personagens da novela de Guimarães Rosa, Campo Geral. Espaço. O espaço também é fundamental para a compreensão da novela. Ambientado no sertão de Minas, a natureza local parece favorecer a construção das narrativas, fornecendo o ambiente necessário para o desenrolar do enredo. Características do roteiro de cinema. Serve de suporte para realizar um filme. Apresenta uma estrutura organizada em cenas ou sequências, às vezes numeradas, com indicações sobre o tipo de cena, interna ou externa, o local e o momento em que se passa a cena. Descreve os locais e as personagens quando são apresentadas pela primeira vez. Apresenta geralmente os elementos básicos da narrativa, fatos, personagens, tempo e lugar.
Utiliza o discurso direto como estrutura básica de construção do texto e desenvolvimento das ações. Identifica a personagem antes da sua fala. Emprega a linguagem adequada às personagens e ao contexto. Bem, agora, por qual motivo você, como aluno comum e não um estudante de cinema, deve conhecer um roteiro de cinema? Simples. O roteiro é uma orientação, um guia, é o esqueleto do conteúdo. Ao montar um roteiro, é que você limpa os excessos, organiza os assuntos, adapta a linguagem, deixa a mensagem mais fácil de entender. Um roteiro ajuda a definir quais serão os temas abordados, a ordem que esses assuntos entram na história e sua importância na comunicação. Bem, pessoal, agora é com vocês. Acesse a plataforma smedgv.com/aluno, que lá vocês encontrarão mais atividades relacionadas ao tema de hoje. E para acessar a nossa plataforma SmedGV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal de YouTube SmedGV. Até a próxima, tchau!